Fala que é uma grande honra, um grande prazer recebê-los aqui. Ontem nós estivemos em Cabo Frio, pastor Luciano, pastor Ulisses, né? Temos sido acolhidos por essa casa, por essa plataforma, por essa igreja incrível, essa família que é a família do Mevan, tem nos acolhido de forma extraordinária. Nós somos muito gratos por isso. Mas muito mais do que companheiros de caminhada, eles têm nos dado verdadeiros irmãos. E nós somos extremamente gratos. Amém? Eu queria que você, como igreja, como família que somos, queria que você estendesse suas mãos para cá e pudesse abençoar a vida do pastor Molina, da pastora Gisele. Paizinho, nós queremos agradecer, Senhor, a vida dos nossos irmãos que vieram aqui servir a mesa conosco nessa noite. Que o Senhor derrame sobre eles como nunca antes, Senhor. Que o Senhor fale através dele como nunca antes, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, guarda essa casa, guarda essa aliança, esse matrimônio, guarda as finanças, guarda a família, Pai. Em nome de Jesus, nós os abençoamos agora. Em nome de Jesus. Amém e amém. Dá mais uma salva de palmas bem forte para Jesus aí, então. Amém? Glória a Deus. Que bênção. Amém. Glória. Aleluia. Graça e paz, igreja. Você está feliz? Isso é bom, irmãos. Quando a gente está na casa do Senhor, é bom que o nosso coração se encha de alegria, né? Porque é o melhor lugar que nós podemos estar, lugar onde somos equipados, ferramentados, né? Abençoados. E é um grande privilégio poder estar aqui nessa noite, irmãos. A gente tem algo no nosso coração que é o zelo, né? Pela casa do Senhor, e entregar o púlpito, né, na mão de alguém, principalmente no dia de ceia, de fato o símbolo de uma grande honra, né? Então, meu desejo, a minha oração é que nessa noite o Senhor possa falar poderosamente ao seu coração. Eu costumo dizer lá na igreja que não basta apenas nós sairmos com uma informação. Então não é só sobre a sua mente receber, né, uma palavra, uma mensagem, mas é o seu coração receber uma revelação. Sabe por quê, irmãos? Informação nós já temos aos montes por aí. Rede social hoje está aí proporcionando, né, que aquilo que está distante se torne mais próximo, mas ao mesmo tempo aquilo que está próximo fique bem longe, né? Temos hoje inteligência artificial, ferramentas de pesquisa, informação tem aos montes, livros, seminários, você tem a um clique da sua tela aí, talvez a mensagem dos melhores, dos maiores pregadores do mundo, mas não é sobre informação que a igreja precisa caminhar, é sobre uma revelação. É sobre uma verdade, sobre quem Cristo é, sobre qual é o propósito, qual é o destino, qual é a relevância dessa igreja na cidade, né? Como o pastor disse, eu sou pastor do Mevan Petrópolis. Nós estamos já esse ano completando 12 anos como casa ministerial naquela cidade. E muitos desafios vieram, mas em todas elas nós vimos a mão do Senhor nos sustentando, né? Como o pastor apresentou, está aqui comigo a minha esposa, a pastora Gisele, a mulher mais linda do mundo. Sou pai do Enzo e do Tito, que hoje não vieram, né? Estiveram conosco aqui da última vez. Irmãos, como é bom poder servir o Senhor, servir os nossos irmãos, né? E é um privilégio, irmãos, estar aqui. Eu quero compartilhar uma palavra com você nessa noite, que está lá em Êxodo, no capítulo 4. Queria convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, Êxodo, capítulo 4, dos versos 1 até o verso 17. Êxodo 4, 1 a 17. Vai comigo aqui? Amém. Se por um acaso tem NAA, vê se tem aí. Obrigado, querido. Não tem problema, podemos ir nessa mesmo. Vamos nessa. Amém? Vamos do 1 ao 17. Diz assim: Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem:
o Senhor não veio ao seu encontro. Então o Senhor lhe perguntou: que é isso na sua mão? Uma vara, respondeu ele. O Senhor disse: jogue-a no chão. Moisés jogou-a, e ela se transformou em uma serpente. Moisés fugiu dela. Mas o Senhor lhe disse: estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente, e esta se transformou em uma vara na sua mão. Então o Senhor disse: isso é para que eles acreditem que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, apareceu a você. O Senhor ainda disse: põe a mão dentro da sua veste. Assim Moisés pôs a mão dentro da veste, e quando a retirou, ela estava leprosa. Diga, leprosa. Parecia neve. Ordenou-lhe depois: agora ponha de novo a mão dentro da sua veste. Moisés tornou a pôr a mão dentro da sua veste, e quando a tirou, ela estava novamente como o restante da sua pele. Então o Senhor continuou: se eles não acreditarem em você, nem derem atenção ao primeiro sinal milagroso, acreditarão no segundo. Se ainda assim não acreditarem nesses dois sinais, nem lhe derem ouvidos, tire um pouco de água do Nilo e derrame-a em terra seca. Quando você derramar essa água em terra seca, ela se transformará em sangue. Moisés, porém, disse ao Senhor: se me permites, Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste ao teu servo. Tenho muita dificuldade para falar. O Senhor lhe disse: quem deu boca ao homem? Quem fez o mudo ou o surdo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, eu o ajudarei a falar, ensinando-lhe o que dizer. Versículo 13. Moisés, porém, respondeu-lhe: ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Então o Senhor se irou contra Moisés e lhe disse: você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e dirá o que ele deve fazer. Vai voltar, irmãos. O que ele deve dizer. Eu estarei com vocês quando falarem e os instruirei sobre o que fazer. Ele será o seu porta-voz diante do povo e falará como seu representante. Você falará a ele como se fosse o próprio Deus. Leve na mão esta vara, porque com ela você fará os sinais milagrosos. Somente até aqui, feche seus olhos por um minuto. Paizinho, nós estamos diante da tua presença, Pai, diante da tua palavra, Senhor. Nós clamamos nessa noite: Espírito da revelação, repouse sobre nós, trazendo profundidade na compreensão das Escrituras. Que o Senhor traga uma revelação profunda para que possamos sair aqui dessa noite transformados, ó Deus, cheios do teu Espírito, Senhor. Ó Deus, equipados e ferramentados para viver esse novo tempo que aqui já foi profetizado. Eu oro para que tu venhas sobre nós, ó Pai, repouse, Senhor, trazendo, Senhor, ó Deus, ousadia, trazendo, Senhor, arrependimento, trazendo, Senhor, lágrimas, no nome de Jesus. Que essa igreja, Senhor, nessa noite receba a porção do alto, vinda de ti, Pai. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Irmãos, só para contextualizar o que está acontecendo aqui, antes do texto que nós lemos, é que Moisés, ele estava diante da sarça ardente, a sarça pela qual ele acabara ouvindo o próprio Deus o chamando para a maior missão da sua vida. E que missão era essa? Libertar o povo de Israel da escravidão do Egito.
Anteriormente, Moisés está naquele lugar, aquele famoso texto: tira a sandália dos teus pés, o lugar que tu pisas é santo. E ali havia uma sarça que não se consumia, ardia. E o Senhor falava sobre por aquela sarça. Então o Senhor dá ali uma missão a Moisés, e essa missão era a maior de todas as missões da sua vida. Então é exatamente esse acontecimento que precede o texto que nós lemos. E agora nós vemos um homem diante do Senhor que acabara de lhe comissionar a algo grande. E que tipo de homem nós estamos vendo no texto que acabamos de ler? Nós estamos vendo um homem que não está nem um pouco confiante naquilo que lhe foi entregue. A gente vê um homem aqui cheio de medos. A gente vê um homem aqui cheio de inseguranças. E principalmente um homem cheio de desculpas. Diga comigo, desculpas. Moisés traz a sua caixa de ouro das desculpas perante o Senhor nesse texto. E aqui, irmãos, nós vamos compreendendo que esse texto, ele é uma fotografia perfeita do coração humano diante do chamado divino. Ainda hoje nós podemos nos identificar com o que Moisés coloca diante do Senhor nesses versículos. Quando o homem é comissionado por Deus, o seu coração treme. E por muitas vezes o medo de não ser acreditado, de não ter valor nas palavras que vai dizer, acaba permeando a nossa vida. Acaba que a insegurança da própria incapacidade, daquilo que eu ainda não sei, daquilo que eu ainda não alcanço, daquilo que eu não consigo fazer, acaba nos paralisando. E acaba que temos uma resistência que chega até provocar a ira de Deus. A nossa caixa de desculpas argumentativas, a nossa forma de querer barganhar com Deus para que eu continue fazendo parte do propósito dele, mas não do jeito dele, da minha maneira. Irmãos, existe uma máxima que é uma grande verdade: Deus não chama pessoas capacitadas, Deus capacita aqueles que ele escolheu. Isso é uma grande verdade, queira você ou não, irmãos, porque na nossa humanidade nós tendenciamos a escolher, a selecionar, baseado nos méritos, baseado nas habilidades, baseado no currículo. Mas Deus, ele ofende a nossa mente quando usa homens assassinos, adúlteros, quando usa pessoas falhas para poder cumprir um propósito santo e eterno. Deus não vê como o homem vê. Deus conhece o íntimo e o profundo, irmãos. Deus sabe quem nós seremos. O problema é que nós olhamos com olhos humanos e vemos apenas quem a pessoa é hoje, mas Deus enxerga quem nós nos tornaremos, e por isso Ele confia em nossas mãos esse grande privilégio de nos comissionar. Então eu quero fazer e destacar alguns pontos com você nessa noite a respeito desse texto. A gente vai ver aqui que dos versículos 1 a 9, existe uma dúvida de Moisés diante da promessa que Deus lhe deu. O próprio Deus o comissiona, o próprio Deus fala com ele através da sarça, o próprio Deus agora direciona o que ele deveria fazer. E no versículo 1, a primeira pergunta de Moisés é: eis que eles não crerão em mim. E se eles não crerem que o Senhor falou comigo? Moisés está aqui já levantando uma dúvida, uma indagação, e já se esquecendo o que Deus lhe havia dito no capítulo anterior. Abre comigo aí o capítulo 3, versículo 18. Eu vou te usar bastante, tá, irmão da mídia, hoje. Capítulo 3, versículo 18. Olha que o Senhor já havia falado com Moisés: as autoridades de Israel o atenderão. Depois você irá com elas ao rei do Egito e lhe dirá: o Senhor, o Deus dos Hebreus, veio ao nosso encontro. Agora
deixe-nos fazer uma caminhada de 3 dias adentrando o deserto para oferecermos sacrifício ao Senhor, o nosso Deus. Numa outra versão, as autoridades de Israel lhe ouvirão. O Senhor já tinha afirmado que Moisés seria ouvido, porque já havia uma missão sobre ele, libertar o povo de Israel do Egito. Mas para quê? Porque nós queremos a liberdade. E qual é o propósito da liberdade? Está aqui no final desse texto. Para que eles adentrem numa caminhada de 3 dias ao deserto para oferecer sacrifício ao Senhor. Deus não libera o povo de Israel para a liberdade simplesmente, eles são liberados para que eles vão adorar ao Senhor. Só há uma finalidade de sermos livres, livres para amarmos a Deus, livres para adorarmos a Deus, livres para sermos escravos por amor ao Senhor. E aqui, irmãos, Deus já tinha afirmado a Moisés: eles te ouvirão. Mas Moisés faz uma indagação aqui no capítulo 4. E se eles não me ouvirem? Isso nos mostra que a dúvida de Moisés não era apenas sobre ele mesmo, mas era contra a palavra do próprio Deus. Moisés não tinha dúvida apenas da sua capacidade. Moisés não tinha dúvidas apenas do que poderia ou não fazer, mas ele já levantara aqui uma dúvida sobre aquilo que o próprio Deus já havia ordenado sobre ele. E aí, irmãos, Deus responde Moisés com 3 sinais. Diga, 3 sinais. Quais foram esses sinais? Primeiro, o bordão que vira uma serpente. O bordão é uma vara, assim como diz o texto, é um cajado que Moisés carregava. E aí o que Deus faz? Deus manda Moisés pegar aquele bordão e lançar no chão. E aquele bordão se torna uma serpente. E aí depois manda Moisés pegar a serpente e ela se torna de novo um bordão. Para que isso, irmãos? Só para mostrar um ato milagroso? Irmãos, nada que Deus faz sem propósito. Quando ele manda Moisés lançar o bordão no chão e esse bordão se torna uma serpente, ele não se torna uma serpente à toa. A serpente era o símbolo do poder egípcio. Ele está dizendo: olha, você vai enfrentar o poder egípcio. Porque o texto vai dizer que quando ele lança o bordão no chão e ele se torna uma serpente, o que Moisés faz? Foge dela. Mas Deus manda ele voltar lá e pegar a serpente por onde? Pela cauda. Por que pela cauda, irmão? Quem aqui entende de pegar serpente? Quem já pegou no quintal aí, já livrou, já viu no Discovery Channel? Como é que pega uma serpente? Pela cabeça. Porque se você pegar pela cauda, você está vulnerável, ela vai virar e vai lhe picar. E você pode morrer envenenado ali naquele lugar. Por que Deus manda pegar logo pela cauda? Porque, irmãos, Deus está declarando aqui que aquele símbolo, que era o símbolo do poder egípcio, agora está sobre o domínio do Senhor. Você não precisa se preocupar, porque não é você que está fazendo, sou eu que estou fazendo. Nós cantamos canções e declaramos: veja os tronos de outros reis dobrados ao chão. Deus está declarando a sua soberania e o seu poder, falando: olha, pode pegar pelo lugar de vulnerabilidade, que quem vai fazer algo não é você, sou eu. Sou eu que domino, sou eu que governo, sou eu que dou a palavra, sou eu que faço acontecer. Esse era o primeiro sinal: lance o bordão e eu vou te provar que sobre todo o domínio egípcio, sobre todo o poder egípcio, eu tenho autoridade. Amém, irmãos? Qual é o segundo sinal? Deus manda Moisés colocar a mão sobre o seu peito, por dentro da sua veste. E quando ele tira a sua mão, ela vem leprosa. Irmão, a lepra era uma das doenças mais temidas daquele tempo. A lepra era uma doença que não tem cura. E aí, quando a lepra era apresentada, era símbolo de dor, fragilidade, símbolo de você perder a comunhão. Você ia morrendo lentamente, dolorosamente. E ainda mais, o leproso, ele tinha que ficar isolado.
ele era visto como impuro. Então quando Moisés traz a mão do seu peito, ela está leprosa, Deus fala: agora coloca a mão de novo, e ela se torna limpa. O que Deus está querendo dizer com esse sinal, irmão? Que Deus é aquele que tem o poder para ferir, mas Ele também é aquele que tem o poder para restaurar. Bordão, cajado, fala de autoridade. Mão fala de serviço. Quando Ele lança a mão sobre o seu peito e ela vem aqui agora toda leprosa, Deus está trazendo um ensinamento, irmãos. Não é só como nós fazemos, mas é com que intenção nós fazemos. Assim como está o seu coração, assim também vai ser o seu serviço. Deus está falando: olha, sou eu que tenho o poder de fazer a ferida e o poder de curar a ferida. Deus está declarando para Moisés: olha, tenha confiança, porque sou eu que tenho o poder sobre todas as coisas. E o terceiro sinal, ele fala: se eles não acreditarem no primeiro, vai ter o segundo. E se eles ainda assim não acreditarem no segundo sinal, haverá o terceiro sinal. E o terceiro sinal era pegar um pouco de água do rio Nilo e derramar sobre a terra, e essa água se tornaria sangue. O Nilo, irmãos, era a fonte dos deuses do Egito, era a fonte que sustentava toda aquela terra, que era banhada, que alimentava, que abastecia. Então Deus está falando: quando você tirar um pouco dessa água e derramar, e ela se tornar sangue, Deus está mostrando ser o Senhor sobre a vida e sobre todos os deuses do Egito. É Ele que pode operar a vida, Ele que pode operar a morte. Deus está demonstrando o seu poder e a sua autoridade através da vida de Moisés, porque Ele mesmo podia fazer, mas Ele usa Moisés para fazer isso. Irmãos, ainda hoje, quando Deus nos chama, deixa eu te dizer uma coisa: apesar de Deus ter entregue garantias humanas nas mãos de Moisés, hoje nós vamos tendo a compreensão plena que o chamado divino do Senhor para as nossas vidas hoje não depende de nenhuma garantia humana. Se você estiver na dúvida, se você estiver com medo, será que eles vão me ouvir? Será que eles vão acreditar que o Senhor falou comigo? Deus já te deu um sinal, e o melhor sinal de todos: seu Filho Jesus Cristo ressurreto. É isso que valida a igreja do Senhor, é isso que nos torna quem nós somos: Jesus Cristo, o Filho de Deus, ressuscitado. É a base da igreja, é o que sustenta a nossa fé. Porque se Jesus tivesse apenas morrido e não ressuscitado, irmão, a nossa fé seria vã. Você não precisa de um sinal, você não precisa colocar Deus contra a parede: Senhor, eu vou lá hoje, se o Senhor não falar comigo, eu não volto nunca mais. Senhor, faz chover aqui nesse algodão, faz chover em volta do algodão. Não, irmão, nós não precisamos mais de sinais terrenos, porque Deus enviou o seu Filho para nos dar um sinal eterno. A nossa caminhada, a nossa justiça, a nossa pregação está validada não nas nossas habilidades, mas no propósito de Deus. E aí, irmãos, eu te digo uma coisa: a nossa incredulidade começa quando nós confiamos mais nas nossas suposições do que nas promessas de Deus. Deus tinha prometido algo a Moisés, sim ou não? Sim ou não, gente? Vocês estão comigo? Aleluia. Então vamos junto. Deus tinha prometido, mas Moisés está paralisado nas suas suposições. Não era nem sobre o que de fato tinha acontecido, era o que ele pensava que poderia acontecer. A doença desse tempo tem sido a ansiedade, e já é comprovado, pela medicina, que 80%, irmão, das coisas que você pensa que podem acontecer com você enquanto você está numa crise de ansiedade, nunca acontecerão. Moisés está balizando o propósito de Deus naquilo que ele supõe que poderia acontecer. E se eles não ouvirem? E se eu não conseguir falar? E se eu não conseguir chegar, irmãos? A nossa incredulidade começa quando a gente confia mais nas nossas habilidades, nas nossas características, do que na palavra de Deus. Irmão, se Deus te prometeu, vai. Se Deus te prometeu, levanta.
cumpra o seu chamado. Seja diligente, mas eu sou tão pequeno, mas eu sou pesado de língua, eu não sei falar, irmão. Você caminha debaixo da promessa do Senhor. Você não pode ser paralisado pelas suas suposições. Então aqui, se a gente vê aqui nos primeiros 9 versículos, Moisés ele expressa a sua dúvida diante da promessa. Os versículos 10 a 12, a gente vai ver ele gerando desculpas a partir da sua incapacidade. Moisés vai dizer no versículo 10: eu não sou eloquente, eu sou pesado de boca, pesado de língua. Moisés agora começa a olhar para a sua limitação, ao invés de olhar para o Deus que o enviara. Às vezes nós somos assim, né? Mas eu não tenho o curso de teologia, pastor, para poder dar aquela palavra que o Senhor me convidou. Eu não tenho tanta habilidade quanto o pregador da internet. Eu não tenho as ferramentas certas para poder fazer acontecer. Eu não tenho uma igreja com a melhor estrutura. Não, irmãos. É exatamente nesse lugar de desculpa, de limitações, que às vezes nós entramos e ficamos paralisados. Mas Deus vai e responde a Moisés no versículo 11 dizendo: quem é que fez a boca do homem? Quem é que faz o surdo, o cego, o que vê, o que fala? Quem é? Não seria eu, o Senhor? Irmãos, a missão de Deus nunca dependeu, nunca dependerá da nossa eloquência. A missão de Deus depende apenas de uma coisa sobre a sua vida: da sua obediência. Sabe o que tinha de mais prazeroso na vida de Jesus? Fazer a vontade do Pai. Quando Jesus é batizado ali no Jordão, então o céu se abre, então ouve-se uma voz dizendo: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Jesus tinha prazer em obedecer, e Deus tinha prazer em Jesus porque ele era obediente. Sabe, então não tem a ver com capacitação, não tem a ver com eloquência, tem a ver com obediência. Em você ouvir um chamado e atendê-lo. Em você ouvir o Senhor e obedecê-lo. Porque para Deus, ouvir e obedecer é a mesma coisa. É a mesma coisa, irmão. Porque se você de fato ouve o Senhor, logo não tem como fugir do chamado que Ele fez. O Senhor é irresistível. A sua voz é doce, é suave e é irresistível, irmão. Se foi de fato o Senhor que falou com você, não tem como resistir. Não tem. Você pode resistir aos seus pensamentos, você pode resistir aos seus achismos, mas ao Senhor não tem como resistir. Por isso precisamos estar com os nossos ouvidos abertos. Precisamos estar atentos àquilo que Deus quer falar. Irmão, sabe como o diabo tem atuado contra a igreja do Senhor? Cegando-a. Os seus olhos? Não, o seu entendimento. Porque se eu cego o entendimento, irmão, é muito claro, aquilo que eu entendo, eu desfruto. Se eu não entendo, eu não desfruto. E como eu vou afastar alguém de um propósito eterno? Cegando o entendimento. Tanta informação, tanta gente falando tanta coisa. Por quê? Porque a informação é boa? Não, porque o excesso de informação traz confusão. Às vezes você precisa apenas de uma palavra para poder andar sobre uma revelação. Mas a gente quer o excesso de informação. Sempre ouvi a historinha do irmãozinho que não sabia ler nem escrever, mas pediu para alguém anotar, né? Ali João 3,16, ele andava com ele no bolso, e quando ele encontrava alguém, ele não lia, ele tirava o papel do bolso e falava: lê isso aqui, e as pessoas caíam em lágrimas e se arrependiam, e choravam, e se entregavam a sua vida ao Senhor. Irmão, Deus não precisa das nossas habilidades. Deus não espera lábios perfeitos. Deus está em busca de corações disponíveis.
de gente que está disposta a ser obediente, mesmo que isso custe toda a sua vida, mesmo que isso ofenda a forma em que nós vivemos, mesmo que isso nos tire de um lugar de conforto. O poder nunca esteve, nunca estará no instrumento, mas em quem o maneja. Aquele cajado era só um cajado, só um bordão. Talvez poderíamos dizer que era o bordão de Moisés. Mas a partir do momento que aquele objeto simples, o bordão de Moisés, foi concedido e entregue ao Senhor, agora ele virou o bordão de Deus. E o bordão de Deus opera um milagre extraordinário. O bordão é extraordinário? Não. Moisés é extraordinário? Não. Deus é extraordinário. E até aquilo que é simples na mão dele se torna extraordinário. O problema é que, ao cegar o entendimento, se a gente vê um bordão se tornando serpente, depois virando bordão, a gente adora o bordão, a gente adora o profeta, a gente adora o pregador, e esquecemos que a nossa adoração é única e exclusivamente do Senhor. Queremos o milagre, mas não o Deus que opera o milagre. Queremos a salvação e não o Salvador. Tem muita gente dentro da igreja atrás da salvação, irmão. Perda de tempo. Você não vem para a igreja para ser salvo. Você vem porque um dia Ele já te salvou, irmão. Você não faz nada na igreja. Eu vou fazer direitinho aqui o trabalho da mídia, eu vou fazer direitinho aqui o serviço na salinha, porque no final dessa jornada eu vou ser salvo e vou para o céu, irmão. Não, a salvação é conquistada onde? Na cruz. Uma vez. A salvação é um ato definitivo de Deus. Agora, desfrute daquilo que um dia já te alcançou, irmão. Você não está aqui para ser salvo, mas porque foi salvo. As boas obras, elas testificam a salvação. Elas não são méritos para alcançarmos elas são testificação do que já fomos alcançados. Tudo o que fizeres, façam para a glória de Deus. O poder não está no instrumento, mas naquele que maneja o instrumento. Deus me usa para falar com os jovens. Amém, Deus pode fazer isso, mas nunca se esqueça de devolver a glória a Ele, porque o poder não está em você, está naquele que usa você. A objeção de Moisés era a sua fraqueza. Pensa num cara que jogou uma caixa de objeção diante de Deus. Se eles não me ouvirem, eu não sei falar, manda outro. Mas a resposta de Deus a Moisés era a sua presença. Deus continuou ali, Deus continuou respondendo ele. Deus não desiste daquilo que Ele já decretou. Deus não mudou de ideia, amém? E aí a gente vai ler os versículos 13 a 17. A palavra vai dizer que Moisés abriu ali a sua caixa dourada de desculpas, até que em um determinado ponto Deus se ira com ele. Mesmo após todos os sinais, os 3 sinais que Deus mostrara a Moisés, Moisés fala assim para o Senhor: Senhor, envia aquele que hás de enviar. Deus te chama, Deus te comissiona, Deus faz uma promessa, Deus te dá sinais, e Moisés ainda está lá: mas manda outro no meu lugar. Quem era o confuso dessa história, Deus ou Moisés? Moisés. Mas o que Deus responde a Moisés? Ele se ira, mas ele não desiste de Moisés. Ele provê Arão como auxiliar, diga auxiliar, mas mantém Moisés como líder, diga líder. Deus mudou de ideia? Claro que não. Deus é paciente, mas Ele é firme. Ele não negocia chamado, e o chamado estava sobre Moisés.
Mudou para Arão o chamado? Continua sobre Moisés. Como diz o pastor Luiz Hermínio, irmão, não espere que Deus pegue leve com você, irmão. Deus não pega leve com gente que Ele investe pesado. Ele vai até colocar ajudadores, cooperadores, pessoas ao seu redor, mas o peso da missão continua sendo nosso. A soberania de Deus não exclui a responsabilidade humana, irmão. Deus quer usar você, amém? Deus quer usar a sua vida, amém? Deus quer usar a sua casa, a sua família. Eu não sei como, irmão, se vai ser abrindo a sua casa para se tornar um PG, se é te usando como um pregador na nação, se é sendo excelente como um gerente, como um empresário. Eu não sei, irmãos. Eu só sei que Deus quer e vai usar a sua vida. Ele pode até colocar ajudadores, mas assim como Moisés tinha Arão, nos tempos atuais nós temos o Espírito Santo que fala por nós e em nós. Deus nos dá auxílio, Deus nos dá suporte, mas a missão continua sendo nossa. É você que precisa se levantar e anunciar a mensagem. É você que precisa ir por todo mundo pregando o evangelho. É você que precisa levantar e cuidar da sua casa. É você que precisa levantar e discipular essa nação. Deus vai levantar auxiliadores para essa missão, mas nunca vai transferir o chamado que Ele entregou nas suas mãos. Essa é a hora que você fala amém. Talvez você não esteja entendendo agora, mas o Senhor está trazendo um princípio no seu coração. Deus está fundamentando coisas. Quando você ora, Senhor, abençoa essa igreja, abençoa essa casa, prospera esse lugar. Irmão, toda igreja só prospera ao passo que os seus membros prosperam. Seja em ensino, em sabedoria, em acolhimento e até no financeiro. Não espere que essa casa vai ser um lugar de acolhimento se você não prosperar em acolhimento. Que essa casa vai ser uma casa que transborda financeiramente se antes você não transbordar financeiramente. A igreja é apenas um reflexo do que o corpo está vivendo, do que o corpo está manifestando. Se saúde, saúde. Se doença, doença. Se divisão, divisão. Se propósito, propósito. Apesar de ir à frente, apesar de fronte de batalha, irmãos, não depende desses dois. Até porque se Deus quiser, tira daqui e bota em outro lugar. Tira daqui e leva para a eternidade. E aí? Em nome de Jesus isso não vai acontecer não, irmão. Nós temos muitos anos pela frente ainda para louvar o Senhor junto. Mas para você pensar, se Deus recolher hoje, qual é o futuro da Atalaia? Você vai procurar uma outra igreja e vai embora? Ou vai assumir a responsabilidade e dar continuidade ao legado? Nós temos um caso em Petrópolis de um pastor muito amigo nosso, partiu cedo, 57 anos. Bobeira, irmão. Pintor foi na casa dele, pintou a casa, esqueceu a fita do acabamento, subiu numa escada doméstica, aquela escadinha de degrauzinho, para tirar a fita. A escada tombou, caiu, bateu a cabeça e morreu. 1000 membros a igreja, 1000 membros. Preguei lá semana passada, hoje a igreja tem 35. Era a igreja mais estruturada da cidade, galpão maravilhoso, melhor iluminação, melhor projeção, melhor equipe de mídia, melhor som. O pastor era uma bênção, um cara humilde, generoso, um cara, sabe, muito amável. Mas as pessoas confundiram o bordão com aquele que usa o bordão. Aonde está fundamentada a sua fé? Em Jesus? Na placa de uma igreja? No nome de um pastor?
É óbvio que você deve honra aos seus pastores, seus líderes que zelam pela vida de vocês, pessoas que o Senhor levantou, mas aonde está fundamentado o seu coração? Você só vem se as coisas estão funcionando? Ou você é parte daquilo que faz as coisas funcionarem? Pode ficar tranquilo, irmão, não tem mensagem encomendada. Não é indireta para ninguém, é apenas a mensagem. Irmãos, Deus pode e vai levantar auxiliadores nessa jornada. Arão e Hur estão ali segurando os braços de Moisés, intercedendo. Mas de quem era a responsabilidade de interceder? Continuava sendo daquele que, mesmo cansado, foi comissionado a interceder. Deus te chamou para ser um intercessor, irmão. Você está cansado? Deus vai colocar Arão e Hur do teu lado para levantar os seus braços, mas continue sendo você o intercessor. O bordão de Moisés era apenas o bordão de Moisés, até ele se tornar o bordão de Deus. Como bordão de Deus, agora aquilo que era comum se transforma em algo extraordinário. Assim como nós, irmãos, pessoas comuns, limitadas, muitas das vezes inseguras, cheias de medo, mas quando nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, irmão, não vivo mais eu, mas o Senhor vive em mim. Ele nos transforma em instrumentos do seu poder. Antes você era só o você de você mesmo, mas a partir do momento que você vira o você de Deus, irmão, Deus opera sinais e maravilhas extraordinários através da sua vida. Minha pergunta: em que lugar você quer continuar? Sendo você de você mesmo ou você de Deus? O bordão de Moisés virou o bordão de Deus. A fraqueza de Moisés virou o palco da glória divina. Irmãos, a dúvida de Moisés foi vencida pela fidelidade do Senhor. Vira para o irmão que está do seu lado e diz assim: não existem coisas pequenas na mão de um Deus grande. Por outro lado agora, não existem coisas pequenas na mão de um Deus grande. Irmãos, quando o nosso pouco se torna o pouco de Deus, Ele transforma em muito para a sua glória. Irmão, você tem pouco? Deixa ser usado como pouco de Deus, para que você se torne muito para a glória de Deus.